Eu disse a semana passada, ou dias atrás, eu disse assim que a importância de você ler a palavra. Presta atenção. Você deve ler a palavra. E eu tenho uma preocupação com você, porque eu acho, de fato eu acho você, meu irmão que está aqui, eu acho que são muito poucos os que têm disciplina com a palavra de Deus. Acho. Eu acho que é mais ou menos assim, se pegar a respeito de conhecimento da palavra de Deus, muito fraco. Muito fraco, são poucos os que conhecem um pouco mais. E a despeito de eu falar, e xingar, e gritar, e fazer bravatas e tudo isso. Mas eu acho que é necessário, presta atenção, de que você tenha disciplina com a palavra de Deus. De você ter, assim, momentos com Deus no seu canto, de leitura da palavra, porque senão você não cresce, não prospera, fica muito fraco. Precisa conhecer e deixar o Espírito de Deus revelar para você. E há momentos que você pega textos que você fala assim, não entendi nada. E o neófito, o tolo, ele chega e começa a inventar uma doutrina em cima de uma coisa que ele não entendeu, e eu acho que é isso, e assim eu faço, e está pronto. Não devemos fazer isso. O que nós devemos fazer é sempre examinar a palavra, e se eu não entendi alguma coisa da palavra, eu dou um tempo, eu piso na embreagem e deixo que a coisa ande, até adiante, num outro momento, eu possa ver a interpretação daquilo. Eu falei a semana passada, acho que 10 dias atrás, quando eu digo isso, eu digo que quando você se enche da palavra de Deus, o Espírito de Deus vai falar com você em situações mais diferentes do mundo. E eu disse que eu estava andando com o Vanderlei. Quem viu que eu estava falando com o Vanderlei aqui, diga amém. Eu estava andando com o Vanderlei para o fundo do vale, o Vanderlei é o dono da Vic Pane. No guichê do pedágio, eu não estava conversando nada sobre o assunto. Ele estava na carona, não estava falando nada sobre o assunto. No momento de que eu dei o dinheiro e o cara me deu o ticket, naquele momento eu entendi um texto da palavra de Deus. Eu entendi a revelação daquilo que eu não tinha entendido antes, mas ali. E por essas coisas é que eu digo para vocês que você, como eu, nós devemos nos aplicar à palavra de Deus para que em tempo oportuno a revelação e a ação do Espírito, o Espírito tenha elementos para pegar e trabalhar na sua vida. E aí você vai entender os mistérios de Deus. Não vale chutar. Deixa eu te falar, eu abomino algumas coisas. Por exemplo, dentre as coisas que leio na palavra, eu leio todos os meses, regularmente, dentre as coisas, eu leio o Apocalipse. Cara, todos os meses eu leio o Apocalipse. Eu acho de uma profundidade. Há livros na palavra que são muito difíceis de você entender. Apocalipse, eu posso dizer de Ezequiel, Daniel tem parte lá difícil de você entender. E eu pego aquilo e eu invento explicações em cima daquilo. E parece que falta temor. Vá devagar. Vá devagar. Ah, fulano disse isto. Fulano disse isto. Doutor ciclano. Olha, não importa. Eu não vou comer pela mão dos outros. Eu tenho que permitir que o Espírito de Deus haja na minha vida de maneira a entender os mistérios de Deus. E outra coisa que nós não devemos nos mentir é dizer o seguinte, que eu sou inculto e por conta disso eu não sei interpretar as coisas da maneira correta. Mentira. Mentira. O Evangelho é extremamente simples. O mais simples das pessoas, mais simples, ou o cara mais simples, ele pode entender a palavra de Deus se ele tiver coração. E o mais doutor, pós-doutor, bom, não tem, né? Mas eu acho bonito falar pós-doutor. Tá bom. Pós-doutor, mais do que doutor, ele não entende os mistérios de Deus porque ele não tem coração para isso. O coração é que dita, não é a cultura, não é a sabedoria deste mundo. Pode ser simples de tudo, que ao ler a palavra, se ele ler com o coração no Senhor, ele vai saber os mistérios que um doutor em teologia até não entendeu. É verdade, é nesse sentido. Abra para mim, Salmo 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. E aí ele diz assim, os seus olhos estão atentos. Até aí dá para entender que o Senhor está olhando tudo. Está certo? Está simples, não? Você, por exemplo, não tem como eu esconder. Valendo, né? Não tem como eu esconder as coisas de Deus. Não tem jeito. Não tem. O Salmo 139 mostra que eu posso fazer minha cama nas profundezas, posso subir nos mais altos céus, que o Senhor, não tem jeito de escapar, o Senhor sabe tudo. Até aí, então, ele diz assim, quando ele diz assim, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, eu entendi. E aí diz assim, as suas pálpebras
provam os filhos dos homens? Estranho, não? E eu tinha isso comigo, falei assim, mas o que será pálpebras provam os filhos dos homens? Eu falei, caramba. E aí deixei rodar. E aquele negócio, se pego e se não tenho claro, eu não vou inventar. E deixo rodar. E deixo até que Deus venha e resolva isso. Isso que eu estou falando tem tudo a ver com o momento, com todo, isso está tudo cadastrado aqui. O entendimento que a palavra mostra é de que eu tenho vida, porque a luz do rosto de Deus é que me dá vida. Quando eu sou perdoado dos meus pecados, preste atenção nisso. Quando eu sou perdoado dos meus pecados, eu tenho uma interação com Deus. Eu sou contemplado pelo Senhor. As minhas iniquidades foram resolvidas porque Ele não suporta a iniquidade. E aí então, uma vez que Ele vê o seu filho em mim, Ele me contempla, Ele está me olhando. E o que me mantém? Vida, até aliás uns textos aqui. Outro texto para mim. Salmo 4,6, por favor, ponha no telão. Diz assim, 4,6. Diz assim, fase 4,6. Muitos perguntaram, quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Então presta atenção. Entenda isto. Eu me relaciono, Deus me contempla, a luz do seu rosto me contempla. Ele me olha. Se eu vivesse em iniquidade, Ele tem coração sempre para o pecador arrependido. Mas dizer que Ele tem prazer nas minhas... Você gosta de ver coisas feias? Quem gosta de ver coisa feia? Você gosta de ver desastre? Por exemplo, aquela rebelião que houve lá, em poucas horas... já apareceu na internet aquela pilha de corpos, tudo mutilado. Alguém viu? Agora ninguém viu, né? Eu também não vi. É mais ou menos o seguinte, o cara está com a mão fedida e fala assim, cheira a minha mão. Você está louco? Sai daí, não tem, sai para lá. E olha que pavor, olha só aqui. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. E eu vejo que, do mesmo jeito, eu penso que Deus não tem prazer de ver o homem no pecado. Ele ama, mas Ele não tem prazer de ver. Imaginar que a criação dele foi totalmente deturpada, estraçalhada pelo diabo, Ele não tem prazer. Mas quando o homem se volta para Deus e se arrepende, e se torna uma nova criatura, os olhos, o rosto de Deus é sobre aquela pessoa. De maneira que você, meu irmão, você é contemplado pelo Senhor. Diga amém, rapaz. É verdade. E os olhos dele, por conta de que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Um outro texto da palavra de Salmo 13:1. Um pouquinho aqui nas imediações, ele diz assim, achou aí 13:1? Ele diz assim, até quando, ó Senhor? É uma voz de lamento, uma voz daquela pessoa que está vivendo uma dificuldade. Até quando, ó Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aquela oração do homem que está desesperado, esperando uma solução, e parece de que Deus está demorando a sua resposta. Você concorda comigo que Deus não demora na sua resposta? Que Deus não é tardio na sua resposta, que você deve orar, mas a resposta certa vem na hora de Deus. Ele libera certo na hora de Deus. Conceitos assim, fé move a mão de Deus, cremos que não reflete a verdade. E amém por isso, porque se eu, tudo que orasse, e se tivesse fé até na minha falta de compreensão da palavra, imagine que eu pedisse uma coisa que não tivesse de acordo com o plano de Deus. Você recebe alguma coisa que não esteja no plano de Deus? Mário, você quer alguma coisa que Deus não tenha para te dar? E você vai por fé e reúne toda a sua fé e vai mover a mão de Deus? Não vai. Deus não vai fazer uma coisa que não esteja dentro do seu plano, dentro do seu projeto e na hora adequada. Ele vai fazer isso na hora certa. Tudo tem seu tempo. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo?
Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Meu Deus. Tudo isso para dizer o seguinte, que a expressão, o meu caminhar, a minha vida com ele me contempla. Se por algum momento, nós estamos falando sobre os seus olhos estão atentos, e diz assim, que as suas pálpebras fazem o quê? O que faz? O que significa isso agora, então? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Se o olhar de Deus me traz vida, e ele diz assim, as suas pálpebras provam os filhos dos homens, significa o quê? Vamos? Hã? Pálpebras. E quando pisca, vê o quê? Nada. Não entenderam, né? Hã? Por uma fação, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O que me dá vida, que me dá alento, que me traz ânimo, que me traz alegria e tudo mais é fruto do Espírito. Mas veja bem, é um contato com ele está me olhando. O que a pálpebra faz? É o olho dele. O que ele faz? E quando ele faz assim, o que acontece? Ele não me vê. E naquele momento, imagine isso, é uma prova. Ele fechou os olhos, você não viu a luz do rosto de Deus sobre a sua vida, e naquele momento é prova. Alguém entendeu? Diga amém. Pessoal lá no fundo, entenda, as pálpebras de Deus me provam quando Ele fecha os seus olhos por um breve tempo sobre a minha vida. Misericórdia. Não é que Ele deixou de te amar e de te olhar, não, mas por um breve tempo Ele fechou os olhos. Fechou para você. É uma prova. E essa prova é a hora de dificuldade, de misericórdia. E é ali que eu vou ser provado e aprovado. Em nome de Jesus, essa é a história da nossa vida, da vida cristã. Sou submetido à prova, naquele momento, Deus fechou seus olhos para mim. E aí veio um tumulto, um terremoto, turbilhão, densas trevas. E eu fiquei quase que sem ar. Misericórdia. Esses textos da palavra, nós não devemos nos esquecer sempre, porque você quanto eu, aliás, a pregação do Lucas na semana passada, se você puder olhar de novo aquela pregação e ver e observar, é uma pregação doutrinariamente muito chique, é uma coisa importante para a sua carreira cristã. Esse assunto que nós estamos falando é uma coisa que deve acompanhar você, porque na sua vida você vai ter apertos. Claro que eu estou falando para aquele que crê e que se conduz convenientemente. Se eu pego e eu não me conduzo convenientemente, as coisas são diferentes, mas aí deixa de ser prova. Eu quero afirmar aqui o seguinte, que na minha carreira, eu andando certo, fazendo as coisas ajustadas e procurando e sendo fiel, há momentos que Deus me prova. Você fala assim, está errado? Está errado nada, é verdade. Se Jesus foi levado ao... Olha que perigo, quase que cai aqui. Se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, era uma prova que ele estava sendo submetido e que Deus concordou que ele fosse tentado. Foi para o deserto, Lucas 4, e Mateus 4 diz isso. Jó, quando ele chegou, não é assim. Mas me parece que é como se Deus se orgulhasse de Jó, né? Ele chega assim para o diabo e fala assim, você viu o cachorro ordinário? Você viu o meu servo Jó? Satisfeito. Puxa vida, viu o meu servo Jó? Aí, não há homem igual aquele homem lá. E aí o diabo fala assim, toca na vida dele, para ver se ele vai continuar te adorando. E claro que há todo um processo lá que houve, você lendo Jó, você vai ver que ele, as dificuldades que ele experimentou e de tudo mais, e até por confiar na sua justiça própria. Mas a palavra é esta. Deus, rapaziada, Deus permite que você seja provado. Essa prova que você está experimentando, ela não veio aleatoriamente, ela não foi uma bola que saiu num sorteio. Escolheu você, fulano. Então agora eu vou ser o cara da vez. Não é assim. Deus vai nos provando. É claro que à medida que nós vamos andando na nossa vida, as provas vão ficando cada vez mais difíceis.
E eu estava falando hoje para o André assim. Eu falei, André, nós estamos sendo içados por Deus a uma outra plataforma. Eu disse assim para ele, é verdade. Essa experiência, particularmente para mim, é uma experiência que eu posso dizer para você que, com certeza, ela tem um significado muito importante e muito forte na minha vida. Eu disse assim, nós e você está sendo içado de uma plataforma. E neste içar de Deus dói muito. E aí eu perguntei para ele, e eu pergunto, só me responde assim, todos nós queremos mais de Deus? Eu não ouvi você, Bernardo. Você não falou. Todos nós queremos mais de Deus? Todos nós queremos crescer e subir, imagine, plataformas e plataformas e plataformas. Todos nós queremos isso? Amém? E aí o seguinte, imagine que para você sair do 12º andar para o 13º andar, esse içar de Deus, numa grua celestial, ele vai doer em você. E vai machucar você. E ele pergunta, e a pergunta é essa. A pergunta que se faz é a seguinte, filho, você quer voltar ao patamar de baixo? Você falaria o quê? Meu Deus. Está doendo muito? Aí o senhor perguntasse isso para mim. Filho, está doendo muito? Eu falei, tá, pai. Está doendo mesmo? Misericórdia. Ver a minha neta no estado que está, ela é um doce como todos os meus netos, mas agora a lembrança dela fica muito mais próxima, né? O jeitinho dela, o jeito que ela bate palma com a mão espalmada, ela bate assim. Ela fica aqui na frente, assim, tal coisa. Então, a hora que nós entramos para ir lá para São José, aí ela viu aquele movimento de mala, aquela coisa. Aí a Michele falou, nós vamos viajar. E ela, na inocência dela, vamos viajar. Aí entramos no elevador, e ali no elevador, ela no lado assim, ela estava de pijama. Eu falei, mãe, mas e o meu vestido? Ela falou, não dói? Ai, 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 ai. E aí o senhor perguntaria para mim, eu estou sendo içado nessa minha experiência, e fala assim, filho, quer voltar para baixo? Quer voltar no 12º? Ou você quer no 13º? O que você falaria? O que você mandaria voltar para você não sofrer? Me responda. O que você resolveria? Me põe de novo no 12º. E eu não me incomodo, eu não quero sofrer. Eu quero continuar como eu estou. Eu quero continuar como eu estou, mas eu não quero sofrer. Mas o sofrimento, diz a palavra, eu vou ler daqui a pouco, o sofrimento é que me leva à perseverança. Olha, o sofrimento é que te curte. É o sofrimento que te leva em outras dimensões. Vida de brigadeiro e guaraná, de flores e de folguedos, é coisa que não se nomeia nas Escrituras. Eu me impressiono muito com Deus, o Pai, e muitas vezes já disse, ele é extremamente duro. Richard, duro. Misericórdia. Ele ama, mas se eu não fizer conforme ele quer, pau em mim. Isso está claro. Por exemplo, o nécio, o tolo, ele acha que há um outro meio para ele pegar e ser salvo. Nossa, olha só, inventa tantas e tantas outras coisas, e tal e coisa e tal, para que ele venha a ser salvo. Mas espera aí, mas Deus não disse isso? Ele deu o seu filho, e sendo nós pecadores. Ele prova o seu amor para comigo, que ele deu o seu filho por nós, por mim, sendo eu ainda um miserável, uma porcaria. Misericórdia, um péssimo negócio que ele fez. É muito amor, muito amor. A excelência foi trocada por um bando de pessoas que não valem nada. Meu Deus, eu só posso explicar isso. O amor de Deus é inexplicável. Não tem outra explicação. Fico pensando assim, ele deu o seu filho. E aí as pessoas chegam e vão vivendo a minha vida e vou levando a minha vida, de qualquer jeito, vou empurrando com a barriga, e Deus, como diz o mundo, Deus é Pai. Pai daquele que crê. Pai daquele que o Espírito de Deus vive nele. E se ele não tem o Espírito de Deus, ele não é dele, não é de Deus. E aí a situação fica tão conturbada e diz assim, mas se a salvação é desse jeito, poucos serão salvos. Mas está na palavra, diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos.
Salvação é pouca, é minguada, é menor, são aqueles que creem. Agora imagine o seguinte, Deus deu o seu Filho. E o amor de Deus por nós, ele é incomparavelmente maior do que o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelas minhas netas e pela minha netinha doente, Elisa. Muito maior. E se me pergunte o que eu não faria pela minha neta hoje. O que se eu tivesse em mim alguma coisa que eu pudesse fazer, que eu não iria fazer. O que fosse tivesse em mim, eu iria fazer. Se eu, sendo mal, posso fazer isso, imagine Deus. E ele deu o seu Filho. Não deu nada para ele, não? Deus é Deus, ele não sofreu nada. Você acha que é isso? Vê o filho dele vituperado, mãos iníquas, veio para salvar povo ordinário. O homem é um povo ordinário. Você pare de achar que você é bonzinho, porque você não vale nada. A única coisa boa da sua vida é Cristo vir viver a sua vida em você. Só e mais nada. O resto, você é lixo como eu sou lixo. Carinha de piedade, não vale nada. O que vale é a vida de Jesus em mim, e aí muda tudo. Ele deu o seu Filho, ele deu a provisão. E aí o cara morre, e aí ele não passa, não cruza a fronteira celestial, ele vai virar no argumento dele, como uma defesa dele. Fala assim, pai, mas eu também fui bom. Eu também fiz isso, aquilo lá. Eu tenho nítida certeza de que Deus sequer vai ouvir qualquer lamentação. Ele deu o seu Filho. Jesus é a misericórdia, é o amor de Deus, é tudo que ele tinha para dar de mais precioso, ele deu para o homem ser salvo. E aí, o boneco acha que tem outro caminho. Por que então Jesus morreu? Fico impressionado com isso. E as pessoas pensam que salvação é mais ou menos assim. Vamos de qualquer jeito, lá nós resolvemos. Vamos tocando aqui, chega na hora, ele vai ter muita misericórdia, eu vou fazer um chorinho para ele, uma churumela para ele, ele vai ficar curado. Deus tem um coração tão mole. Deus tem um coração tão... Tem nada! Deus é justo. Se eu não me voltar para o Senhor, e o Senhor Jesus não viver em mim, eu estou definitivamente fora das coisas de Deus e do seu reino celestial. Você pode ser o melhor de todos os educados, você pode ser um exegeta, você pode ser o que for. Se você não tiver a vida de Jesus na sua vida, você está fora e você não é herdeiro. Herdeiro é para filho, é aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pensando assim, falando assim. É bom sempre nós refletirmos sobre isso. Nós estamos falando, estamos de caminho, definitivo. Estamos de caminho, falamos exaustivamente, quero esse ano falar muito a respeito de evangelização, para propor uma solução, uma cura para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. De graça, um favor para a pessoa. Se a pessoa não quiser, pena, e ele vai pagar o tributo das suas besteiras. Todas essas coisas, preste atenção, estou falando de prova. Você vai ser provado. Não fale isto. Não diga isso, olha que palavra politicamente correta você falar. Não é verdade, é da vida, filhão. É da vida. E quando ela chegar, eu estou falando porque eu estou dentro de uma prova e Deus está me dando graça, estou superando, churumingando aí algumas vezes, para não dizer muitas vezes, mas Deus me deu graça e estou passando, estou nadando nas braçadas. Hoje, quando eu me propus, eu tinha falado para o Daniel, falei, Daniel, vá você hoje, fale lá que eu estou meio devagar. Aí eu falei, não, senhor, vou eu mesmo. E vou embora. Semana que vem você fala, tá? Vou eu mesmo lá e vou dizer, e essa é a palavra, dizer mesmo da palavra de consolo, da prova que todos nós somos submetidos com uma intenção. E aí a pergunta é assim para todos nós. Você quer subir de posto? Você quer subir de plataforma de andar? Você quer? Para isso custa dor, prova. Quer parar? Quer recuar? E aí? O Jorginho Saad, há muitos anos atrás eu falei isso, e ele disse para mim lá na casa dele, se fosse desse jeito, senta o reio. Ele falou, chega o reio. Vida cristã é assim, não é ausência de dificuldade, mas presta atenção, uma máxima da vida cristã. Presta atenção, vida cristã não é o que te ocorre, mas é como você reage. Preste atenção nisso. Você e eu e o mundo, nós sofremos dificuldades e toda mais. A diferença daquele que crê e daquele que não crê é como eles reagem.
O mesmo fator, o mesmo fato, uma mesma história pode arruinar a vida de uma pessoa, porque não creu. Por outro lado, ele pode, mesmo naquela dificuldade, no mesmo gênero, no mesmo tipo de dificuldade, ele pode, pelo Senhor, reinar na sua vida. Você quer ser criança eternamente? Ou você quer crescer? Diga amém, rapaz. Lembre dos 5 dedos lá de 1 João 2,1. Deixando, pois, preste atenção, toda malícia, todo engano, fingimentos e inveja, e toda murmuração, desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Essa é a palavra. Quer crescer? Todo mundo quer crescer? Não reclame quando as provas vierem. Não é que Deus não te ama, Ele ama. E Ele vai te submeter a provas para você ser aprovado e você ver as coisas de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira muito mais sensata, de uma maneira puramente espiritual. Eu acho que isso cabe a todos nós. Eu acho que você também. Eu acho que você não vai ser acovardar por tudo aquilo que Deus tem para você. Texto de Provérbios 3, segunda-feira passada, mentira, domingo passado, eu falei lá em Tremembé. Eu disse isso, Provérbios 3. Diz assim, versículo 3 em diante. Não te deixe o amor e a fidelidade. Isso é próprio da nossa vida. Nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração. O amor, o reino, a expressão da vida de Jesus é o amor. E ele diz a fidelidade, o homem, aquele que foi fiel. Não deixe isso apartar-se do seu coração. E ele diz assim, ata-os no seu pescoço e escreve na tábua do seu coração. Para você não esquecer. Lauro, é para não esquecer, Lauro. Ele faz uma recomendação, faz assim, escreve na tábua, pendure no seu pescoço isto, e escreve na tábua do teu coração. Você não se apartar do amor de Deus derramado no seu coração e da fidelidade que é própria do Senhor. O único fiel é Jesus, e quando Ele vem viver em mim, somente quando Ele vem viver a sua vida em mim, você não entendeu? Eu sou fiel, não porque tenho força e seja diferente. Eu sou fiel porque o fiel vive em mim. Entendeu isto? O que o diabo não viu em Adão, ele viu em Jesus. E o que ele não viu em Adão foi fidelidade. Mas em Jesus ele viu fidelidade. Eu sou fiel porque o fiel vive em mim. Você é fiel, não é porque você tem força, não, que você é bem educado. Você é fiel porque o fiel, o Senhor Jesus, vive em você. Diga amém, rapaziada. E aí, continuando, ele diz assim, então, em consequência disso, se você não se apartar do amor e da fidelidade, ele diz assim, qual é a consequência disso? Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Olha só, confia no Senhor. Deixa eu dizer para você. O ponto principal aqui, escute, talvez eu não consiga passar, mas eu vou tentar. O ponto principal de todas as provas é confiança. Você cresce em confiança. Quando eu sou submetido a uma prova, quando sou aprovado, eu cresço em confiança. O meu status é confiança, é mais confiança. E convenhamos, aquilo que é honroso a Deus é confiar nele. Né? É lógico que é. A maior honra que nós podemos dar a uma outra pessoa é confiar naquela pessoa. Não é assim? Não é mesmo? Você confiar numa pessoa, é a maior honra que você dá para a pessoa. Por outro lado, você desconfiar, eu penso que seja a maior desonra que alguém presta ou dá a outra pessoa. Não é assim? Ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te... primeiro, antes aqui, onde que está? Confia no Senhor de todo... Presta atenção. O que Deus nos exercita, o que Ele trabalha conosco, é para que a confiança que nós temos vá aumentando nele. Essa que é a ideia. E quando eu passo por um problema de um tamanho, eu adquiro certa confiança.
Quando eu submetido a uma outra experiência e eu passo por ela, a minha confiança por uma situação que estou vivendo, ela passa a ser maior. Então eu cresço em confiança. E se é a maior honra que eu dou a Deus, a qualquer outro, é confiando, eu digo para você que na prova é a possibilidade que eu tenho de honrar mais ao Senhor. Diga amém. Tanto esforço para você dar um amém tão esmiqueado desse jeito, caramba. Eu preciso, e você precisa, a confiança que você tem em Deus, ela crescer. Passo por dificuldade, mas eu sei que o meu Redentor vive. É verdade. Está difícil, está aflito, estou na angústia, mas eu sei que o Senhor é comigo por onde quer que eu vá. Confiança. Ele não vai me desamparar. É confiança. A minha confiança durante a minha vida, a minha maturidade, ela vai me levando a um estado de confiança. Eu confio mais. Porque primeiro quando chega no mundo, ele tem um grau de confiança. À medida que ele vai sendo submetido a provas na sua vida, e se bem respondendo conforme a palavra de Deus, ele vai crescendo em confiança. E por conta disso, ele vai honrando o Senhor, vai de uma maneira expressando todo o seu amor, o seu respeito, a sua gratidão por tudo aquilo. Diga amém, cara. Então presta atenção, seguindo aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Presta atenção, aí rapaz, no versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Misericórdia. Ai, não! O diabo ficou furiosíssimo comigo. Você acha que você que serve o Senhor, você acha que o diabo não está bravo com você, não? Hein? Você que serve a Deus, você que é filho, você acha que o diabo não rilha os seus dentes por conta de pegar você? Você acha que não? Ele quer te pegar. E você, à medida que você creu, você é uma afronta a ele. E na primeira oportunidade que ele tivesse, em nome de Jesus não vai ter, ele passaria por cima de você. É verdade. Com ele não tem negociação, ele é mau. Ele quer aniquilar e quer destruir a sua vida. Aí você chega assim, nossa, mas agora o diabo está furioso. Está furioso, sempre foi furioso. Mas seja o diabo do jeito que for, de chifre torto, de cotó de rabo, do que você quiser. Quem cuida de mim é o Senhor. Presta atenção. Não há regra. Não é regra. Agora vamos, já que o diabo veio para cima de mim, pessoal, você vai pelo flanco direito, você vai pelo esquerdo. E eu vou aqui, você... Você dá uma arma carregada na mão de uma criança para se defender do seu inimigo? Você faz isso? Seu filho pequeno, o inimigo dele, um cachorro, vamos botar um cachorrão bravo, desse pitbull, ele vem em cima, você vai sair e chega para sua menina de 2, 3 anos e dá uma metralhadora na mão dela e diz, filha, se o cachorro vier, você pica ele nessa... É só apertar esse botão aqui. Você faria isso? Você acha que nós temos habilidade para lutar com o diabo? Por nós mesmos? Eu prefiro ficar escondido debaixo das asas do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 57, quando diz assim, clamarei ao Deus Altíssimo, a sombra das tuas asas, olha que palavra de conforto, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vou me meter a besta. Não, agora é o seguinte, diabo, vou em cima de você, o cachorro, vem aqui para você ver. Pelo amor de Deus, cara, não é isso. Olha só, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Se eu estou debaixo das suas asas, você acha que um diabozinho, seja da 25, seja da Paraguai ou boliviano, seja ele até australiano, do jeito que você quiser, você acha que ele vai se envolver com Deus para mexer comigo que estou debaixo das asas de Deus? As sombras das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ouça isso, calamidades. Eu não tenho outra coisa que fazer a não ser a sombra das asas do Senhor. Estou quietinho lá, sentado lá quietinho lá. Mas você não vai fazer nada! Eu falo assim, fala com ele. É descansar nele.
Você que está com problema e dificuldade, eu digo para você, o que vale é a confiança no Senhor. É verdade. A sombra das suas asas me abrigo até que passem. Não, clamarei eu. Não. A sombra das suas asas até que passe. E clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Tudo executa. Se Ele tudo executa, eu vou tirar da mão de Deus para eu me aventurar a fazer alguma coisa? Você não acha isso de uma estupidez ciclópica? Cara, está na mão de Deus. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim... Meu irmão, presta atenção na luta que você está, na dificuldade que você está, na angústia que você está. Olha, o seu momento é de confiar em Deus. E Ele vai fazer todas as coisas segundo o conselho dEle, segundo a sua vontade, que é o melhor para nós. Diga um amém legal. Oh, melhorou. E eu sempre disse, estou já caminhando para a reta final, mas eu tenho tempo, ó. Não adianta falar que eu tenho tempo. E não vai embora sem me dar um abraço. Tá? Tem 2 textos que eu gosto muito, e sempre repetidas vezes eu tenho dito isso para vocês. São 2 textos de 1 Pedro. Um é o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Presta atenção. Ele diz assim, eu já falei isso, tem um texto que eu tenho na cabeça. Ele diz assim, bendito seja o Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Eu não me canso de falar de herança, viu? Você sabia que eu tenho uma herança? Eu tenho uma herança, mas não é uma herança daqui desse mundo, não. Uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Estamos alegres pela nossa salvação? Estamos alegres por conta da nossa herança? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda, presta atenção, ainda que agora importa, sendo necessário, quem diz que é necessário é Deus, ninguém tem outro juízo que não seja Ele. Sendo necessário que estejais por um pouco, meu Deus, deixa eu te dizer, prova é por pouco tempo. Você fala o tratamento da Elisa vai demorar. Eu não sei se Deus não abrevia isso. Mas mesmo que seja tratamento, não tem importância. No Senhor nós vamos vencer em nome de Jesus. Ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco de tempo contristados com várias provações. Provações, não tentações, provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É verdade. Toda aprovação, presta atenção, ela tem um tempo que, pelo que eu entendo da palavra, não é um tempo... Nós julgamos sempre que as provas vão durar o resto da vida. Não é. Por breve tempo, ainda que agora importe, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova, por um pouco contestados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E um outro texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. Diga lá, ponha lá que eu já dá o começo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver passado um pouco. Não? Bastante? Não ouvi. Eu não ouvi o Bernardo. Ele mesmo, há 4 coisas. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Presta atenção, as provas da nossa vida, elas vêm e no poder de Deus nós vamos vencer todas, sejam quais forem. Seja a saúde, seja a morte, seja o que for, no Senhor nós temos toda a provisão para sermos vencedores. Diga amém, rapaz. E é verdade.
a palavra mostra de que a dor é muito importante. Nós odiamos sofrimento, mas o sofrimento tem um resultado e tem uma eficácia. Vocês gostam de tomar remédio amargo? Mas dá para tomar, né? Quem conhece Losna? Alguém conhece Losna? Diga amém. Conhece? Eu nunca vi coisa tão amarga. Bordo não é boldo. Bordo é refrigerante, cara. É refrigerante, cara. Losna é a coisa mais amarga que eu vi na minha vida. É uma coisa insuportável. É verdade, vocês já tomaram? Quem tomou, diga amém. Maurício tomou? Eu nunca vi coisa tão amarga. Boldo é refrigerante, rapaz. Mas você toma, não? Se é bom para o seu fígado? Você toma. Ué, o que tem? Toma, o que tem? Vamos tomar. Injeção, você adora tomar injeção? Alguém tem prazer em tomar injeção? Se tiver prazer, aí nós precisamos orar, porque ter prazer de uma fincada tá louco. Tá louco, cara. Eu sou tão patífico que quando eu vou tomar injeção e mesmo vou tirar sangue, eu não olho lá, cara. Eu não gosto. Não gosto de ver. Mas são coisas necessárias e por isso nós nos submetemos. A tristeza, ela tem um valor. Sabia? Richard, você que vai ser papai logo, quando vai ser? 3 semanas. A tristeza tem um valor. E aí? Quer tomar esse remédio? Hein? Tristeza tem o seu valor. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3, diz assim: melhor é a tristeza do que o riso. Olha só, versículo 3. Melhor é a tristeza do que o riso. Por quê? Porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Hein? A pessoa abaixa a cabeça. E presta atenção, olha só. Olha, vamos ler de novo. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. Você quer tomar esse remédio? Não, né? Mas para você subir nesse processo de cura de Deus na sua vida, na minha vida, a tristeza, ela é uma tribulação que eu tenho que enfrentar. Não tem jeito. Pessoa, ele dá aqui todo esse texto de Eclesiastes 7, ele diz que melhor é estar na casa do luto, no morte, no velório, do que no dia da onde nasceu a pessoa. Porque é lá, é na tristeza que eu começo a aferir valores. As dores, elas queimam muitas e muitas futilidades. É na dor que você começa a falar assim, caramba, eu estou tão preocupado com coisas menores. Lá onde nós fomos, eu aconselho vocês, até um dia que puderem, vocês darem uma chegadinha lá no GAAC, em São José dos Campos. Você que está muito preocupado com mudança de carro, mudança de imóveis da sua casa, não que isso seja errado, não estou preocupado com isso, mas é uma coisa do caminho. Você fica adorando aquilo. Ah, se eu tivesse uma televisão de quantas polegadas? 60 polegadas. Se eu tivesse. Vou dar uma olhada se o meu crédito, não é o meu dinheiro, se o meu crédito possibilita isso. A dor no coração, ela vai queimando coisas fúteis, coisas inúteis, coisas vãs. Você vai deixando em segundo, terceiro e 10º plano. Se tiver, teve, se não tiver, também está do mesmo jeito. Conselho vocês. Se vocês puderem um dia visitar lá o GAAC de São... Eu não sabia. Eu até achava que o GAAC era Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Eu acho que você deve rever os seus valores. Você que é muito... Você, para não dizer todos, são muito fúteis. Estão muito preocupados com coisas bobas, tolas. Então, faz uma visitinha lá. E você vai ver
você vai ver o que é a coisa. E lá é só criança. E você vai ver criancinha, cara, de 2 meses, recém-nascida, lá na UTI. Essas coisas começam a fazer sentido. Mas imaginar que você não tem dinheiro e está morrendo por conta que tem falta de dinheiro. Que você não tem mesmo saúde e está morrendo de crise e de tudo mais. Para, cara! Deixa de futilidade. Há coisas muito mais sérias do que essa porcaria desse momento que você está vendo, que muitos eu tenho experimentado e que dão um valor absurdo. Não é isso. É necessário dar uma olhada nessas coisas. É nesses momentos de dificuldade, que eu começo a entender essa dor, eu começo a julgar os meus valores. Porque enquanto está na alegria, tudo é festa, tudo é brigadeiro e guaraná, está tudo muito bem. Ah, Corinthians! Caramba! E de útil, de legal para você, o que trouxe para você? Nada, nada, nada e nada. A dor do coração melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz o melhor o coração. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande tristeza o passardes por provações. Hã? Mas a minha está dizendo aqui tristeza? Então a minha tradução está errada? Escute, isso aqui é a figura. Olha só, Lauro, olha só isso. A Bíblia, o Senhor, na sua palavra, me diz assim que eu devo me alegrar quando eu sou submetido à prova. A coisa ficou difícil, a doença da Elisa ficou complicada para mim, a palavra está dizendo assim, que eu devo me alegrar. Ele diz assim, olha, então ele fala assim, mas esse aqui é aquele que gosta de sofrer, o que é? Masoquista. Esse cara é masoquista. Mas não é o que a palavra fala. A palavra diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passagens por provações. A alegria, alegria, cara. Você está louco? Mas a palavra diz isso, que eu devo me alegrar quando eu passo por provações. Mas você está louco. Está louco. Esse daí é masoquista mesmo. É quem gosta de sofrer. Não é isso, filho de Deus. Essa palavra que Deus diz na sua palavra para nós, diz a nós mesmo, que eu devo me alegrar, mas tem que ter algum motivo para que eu me alegre. Vamos ver se a gente descobre. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve paciência ou perseverança. Lá em Romanos 5, ele diz exatamente que a maneira que eu tenho de ter paciência é ser submetido à aprovação. Não tem outro caminho. Presta atenção, para eu ter paciência, para eu ser perseverante, sabe? Nós vamos ver aqui no texto, aqui na frente, que é bem isto. Não dá para viver desse jeito sempre, politicamente correto. Eu tenho que ser sal. Sal é sal em todos os lugares. E não é um sal desbotado. Num determinado lugar age de um jeito, numa outra situação age de outro jeito. Não, eu tenho que ter constância na minha vida. Eu preciso ser perseverante. E a maneira de eu ser perseverante é açoite, é provação. Você quer sair desse estado de inconstância sua? Vamos para frente. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não dando falta de coisa alguma. O projeto de Deus da aprovação é nós sermos maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Aí a pessoa que pega o evangelho segundo as suas interpretações, ele diz assim, não tem falta de coisa alguma, é coisa material. Não ninguém está mencionando isso. O que eu não posso ter, o que não me pode faltar é firmeza em dificuldades da vida. As situações que se requer de mim firmeza, eu não posso ser volúvel. Eu não posso ser uma pessoa que, dependendo da argumentação, eu me incline para um lado ou para o outro. Deus que me perdoe, esse não é o padrão que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho que ser constante, perseverante no status da minha vida. Eu tenho que ser lá fora o que sou com vocês aqui. Na minha casa o que sou com vocês aqui. Eu devo exalar a mesma coisa. Eu não posso ser um sal que de uma maneira é sal iodado, que da outra maneira é sal
não sei das quantas, sal. Eu tenho que ter um padrão. Eu não posso ser volúvel. Diga amém. Ora, perseverança, 4, perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e seja dado. Nos versículos adiante ele fala a respeito do rico e do pobre e tudo mais, e eu, para abreviar, eu vou lá para frente. Versículo 9, versículo 10. O rico, porém, eu não queria falar do pobre e do rico, mas vamos seguir. 11. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva e a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim, murchará também o rico em seus caminhos. Versículo 12. Preste atenção, e é esse o texto que eu queria deixar com todos nós para você ir embora para casa. Ele diz assim, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Diga amém. Olha o que eu estou falando, olha o que a palavra diz. Bem-aventurado. Vocês querem ser bem-aventurado? Pouca gente falou amém. Você quer ser bem-aventurado? Você não disse amém, Dirce. Amém, é mesmo. Olha aqui. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Nós vimos hoje, a noite toda, nós vimos hoje a respeito que a aprovação é pequena, é curta, por breve tempo e tudo mais. Ele está dizendo, aqui, a palavra está dizendo aqui, Tiago está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. O que significa isso? Significa que eu posso viver na aprovação, lamentando, criticando, confrontando Deus. Não, digo o quê? Murmurando. Eu estou lamentando. Por que eu? Por que eu? Fica arrumando e contendendo com Deus. Diferente daquele que suporta a aprovação. Que lá no seu cantinho está doendo demais, mas está firme, íntegro, imperfeito e no prumo. Aquele que suporta. Meu irmão, presta atenção. As provações as provações são para serem... Está certo, não está? As provações são para serem suportadas. A dificuldade que você tem, seja da modalidade que for, gênero, intensidade, o que for, é para ser suportada. E não levar a vida na reclamação, na murmuração, confrontando. Não é essa atitude que Deus tem para nós. Dói, rapaziada. Provação dói muito, mas é necessário. E em nós sendo submetido à aprovação, nós devemos aguentar, suportar, diga amém. Que na aprovação da vida nunca haja uma palavra contraditória à palavra de Deus. Que todos nós sejamos gratos sempre, agradecidos a Deus pela boa obra que Ele começou na sua vida, pela morte da nossa vida, pela morte de Jesus em nosso favor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Seja a morte, seja a vida, seja a riqueza, seja o que for, nada poderá nos separar do amor de Deus. Meu irmão querido, presta atenção. Seja agradecido como eu devo ser agradecido. Em todos os momentos, mesmo que as coisas estejam difíceis de suportar. Mesmo que você antevê um inverno violento para frente, frio e bem gelado. Mas Deus é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Diga amém, rapaziada. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de ter passado na prova, você quer ser aprovado? Você quer passar na prova? Está aqui. Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Não é isso que você quer, não? Eu vou dizer para você, é tudo que eu... Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.